Oi, gente, boa noite. Aqui pontualmente, 18h30 para mim. E eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês, aqui pelo perfil, né, do Mulher Maravilha, sobre o amadurecimento da mulher, né? Então, como se tornar uma mulher madura, tá? Depois essa live vai ficar salva no feed aqui do nosso perfil, tá bom? Também vou tentar colocar, e acredito que vou conseguir, lá no canal do YouTube da Human Being, que é a minha empresa junto com a Ana, tá? E que, dentre outros produtos que pretendemos oferecer para vocês, tem o curso Mulher Maravilha, tá? Dentro dessa nossa empresa muito belamente nomeada pela minha super amiga e sócia, Ana Pagan. Então, gente, é uma live curtinha, tá bom? Que eu sei que já tá todo mundo aí com muitas demandas, não dá tempo de parar por horas para ficar ouvindo live, né? Mas eu quero, assim, conversar um pouquinho com vocês sobre essa temática do amadurecimento, tá? Porque faz-se muito necessário refletir sobre esse tema, visto que é um dos grandes problemas que a gente enfrenta na atualidade. Realmente a falta de maturidade das pessoas, né? Porque a falta de maturidade, ela acarreta várias outras más atuações na nossa vida pessoal e também na nossa vida em sociedade. Então, uma pessoa imatura, ela não gera problemas só para si, ela gera problemas para quem está ao redor, né? Para quem está no entorno dela também. E no caso da mulher, gente, é uma coisa assim que espirra, né? Por quê? Porque nós sabemos que uma mulher harmoniosa, uma mulher equilibrada, ela acaba que torna todo o ambiente, né, no qual ela convive, no qual ela atua, também um ambiente harmônico, né? Também um ambiente equilibrado. Agora, uma mulher desordenada e imatura, meu Deus, né? Joga fogo no mundo. Então, por isso, assim, que a gente considera bem importante refletir um pouquinho sobre essa questão de como se tornar uma mulher mais madura. Então, assim, primeira coisa que a gente tem que compreender, né, quando a gente quer entender sobre maturidade, é de que nós sempre temos algo para melhorar, tá? Por quê? Às vezes a gente, né, as mulheres ou qualquer ser humano, chega ali numa determinada idade em que já é uma pessoa independente financeiramente, né, assume seus compromissos, é cumpridora dos seus deveres na sociedade, em família e tal, e a pessoa fala assim: ah, eu já aprendi tudo que eu tinha para aprender nessa vida, não quero aprender mais nada, não tenho mais nada que possa me agregar. Então, essa pessoa, ela vai estar impedindo a si mesma de amadurecer. Por quê? Porque a nossa estrutura mineral, que é o nosso temperamento, nasce conosco e morre com a gente, né? O nosso caráter, também até um determinado momento da nossa vida, nós o estamos formando, mas depois ele já fica fixo na nossa existência. Agora, a nossa personalidade, né, que é onde aí a maturidade, o amadurecimento entra, isso só termina de se formar lá na hora do nosso último suspiro. Então, assim, a gente sempre tem coisas para aprender, a gente sempre pode agregar algum conhecimento, né? A gente sempre pode ter uma atuação mais inteligente nos ambientes em que a gente vive, né? E nas responsabilidades que a gente tem. E isso faz parte do amadurecimento. Então, não se trata apenas de, eu já sou cumpridora dos meus deveres, então faço tudo direitinho, do jeito que tem que fazer, não tenho mais nada para melhorar. Gente, eu vou citar uns exemplos aqui e aí vocês vão poder perceber como no dia a dia, por mais que nós façamos propostas assim iniciais para aquele dia, né? Nossa, nesse dia o meu propósito é ser uma pessoa paciente. Quando você vê, você já está perdendo a paciência. Então, tudo isso tem a ver realmente com esse processo de amadurecimento real. Porque se eu não conheço, se eu não sei nomear aquilo, aí eu também não sei combater. Então, a gente sempre tem que saber qual é o nosso inimigo, né? Então, eu quero aqui usar duas frases de Agostinho de Hipona, né, que depois de canonizado, ele é um santo canonizado pela Igreja Católica, é mais conhecido como Santo Agostinho, né? Mas ele tem, assim, duas frases dentre tantas, né, que eu vou usar aqui nessa live com vocês. Então, a primeira é o conhece-te, aceita-te e supera-te,
tá? E a segunda, que tem mais a ver com isso que eu falei agora no começo, é assim, ó. Não há doente mais incurável do que aquele que não reconhece sua doença. Então, primeiro passo para nós amadurecermos, mulherada, é realmente reconhecermos que ainda não estamos, né, atuando na nossa perfeição, porque não estamos mesmo, né, e nem vamos muito provavelmente conseguir isso aqui, né, neste plano. A gente está nesse caminho, a gente quer muito ir nessa direção, tá? E isso exige muito de nós, realmente é um caminhar sacrificial, mas que pode ter resultados belíssimos na nossa vida em termos de amadurecimento, tá bem? Então, vamos lá para outra frase. Então, a primeira coisa, né? Vamos reconhecer, aqui ele tá falando doença, né? Então, vamos colocar assim, que a imaturidade, ela é como uma doença para nós. E se a gente não reconhecer que nós temos essa doença, que nós temos essa imaturidade meio enraizada em nós, por conta da nossa realidade decaída, por conta das nossas inclinações negativas, né? Que vem aí do nosso temperamento, que vem da nossa natureza instintiva, tá? Se a gente não reconhecer isso, nós não vamos caminhar na direção da nossa maturidade. Aí nós vamos para outra frase: conhece-te, aceita-te e supera-te. Então, gente, o conhecer-se, né? Como é que a gente faz isso? Meu Deus, mas como que eu faço para me conhecer? Não, eu me conheço, eu sei, não tem muitos recursos ainda. Eu posso falar isso para vocês, porque hoje eu tô com 45 anos, né? E até pouco tempo eu não conhecia muito dessas coisas que eu tô trazendo para vocês aqui. E faz muitos anos que eu sou cumpridora dos meus deveres, faz muitos anos, né, que eu pago as minhas contas, que eu sou casada, que eu tenho os meus filhos, né, que eu não fico delegando as minhas responsabilidades para outras pessoas, mas eu posso afirmar aqui para vocês que muitas coisas eu desconhecia, e quanto mais eu conheço, mais eu percebo que tem muita coisa que eu desconheço ainda, né? Que falta tempo, gente, para tantas maravilhas que tem para se conhecer nessa vida, né? Em termos da gente melhorar como pessoa. Então, assim, o conhecer-se, vou abordar aqui, né? Elenquei 4 coisas para a gente começar nessa direção do conhecimento, tá? Do autoconhecimento. Primeiro, o nosso temperamento, tá? Por quê? O nosso temperamento, ele explica as nossas reações e as nossas ações, nosso modo de atuar no mundo, quando a gente não necessariamente elenca muito a nossa inteligência, sabe? A gente vai mais pelas nossas reações naturais. Então, quando nós conhecemos nosso temperamento, a gente começa a entender melhor por que reagimos de determinada forma diante das situações que nos acontecem, né? E porque também que as nossas ações, nossas atuações na vida particular, na sociedade, na família, são tão diferentes de outras pessoas que tiveram a mesma formação que a gente. Então, isso tem a ver com a nossa estrutura mineral, né? Com aquilo que é uma base em nós, realmente é algo imutável, nós nascemos e morremos com esse temperamento, mas nós podemos, com a nossa inteligência, ir escolhendo, né? Como é que serão as nossas atitudes, não sermos pessoas assim, reativas, sempre, né? Mas sempre escolhendo o melhor caminho de reação a partir da nossa inteligência e não das nossas inclinações, tá? Então, o nosso temperamento inclina para algumas ações, né, para algumas atitudes, mas quem determina realmente é a nossa inteligência. Só que se eu não conheço, eu não tenho como perceber essas coisas, né? Eu não tenho como nomear. Então, é muito, muito, muito importante que eu conheça o temperamento. Primeira coisa, tá? Ele vai falar sobre as nossas reações. Depois, o que é super importante também a gente ter uma compreensão das nossas raízes, né? Então, por exemplo, a nossa família, sabe? Começar a ser mulheres mais observadoras dos nossos pais, das pessoas que nos educaram, né? Da história deles. Porque eu vejo aí muitas mulheres aí, trintona, quarentona, que hoje, né, tem determinada atitude e ainda fica usando como justificativa o jeito que a mãe fazia, o jeito que o pai fazia, né? Coisas que ficaram enraizadas lá da infância, que tudo bem, é normal nós termos uma lembrança e até mesmo podemos ter tido, sim, alguns equívocos na formação da nossa afetividade, né? Ou mesmo na nossa educação, isso pode ter acontecido. Mas a partir de um determinado momento na vida, né? Se nós tivermos a oportunidade de estudar, se nós tivermos a oportunidade de receber formação,
gente, como isso aqui, por exemplo, né, como o curso que a gente oferece, aí a gente já não pode mais ficar sempre tendo as desculpinhas, né? Ah, eu justifico as minhas ações do hoje com base em equívocos lá da minha família. Né? Então, assim, eu quero que todo mundo compreenda a maneira como eu atuo no mundo, mas eu não consigo eu mesma compreender também que meus pais ou as pessoas que me formaram, foram responsáveis pela minha educação, podem ter sido vítimas também de equívocos na sua educação, tá? E que por isso simplesmente repassaram para mim a maneira como eles aprenderam. Então, quando eu fico naquela história do culpar meus pais pelas coisas que me acontecem, né? Não, se eu sou uma pessoa adulta, né? Se eu sou uma pessoa com condições de combater esse mal, de nomear, de compreender esse passado e não mais usá-lo como justificativa para más atitudes, então eu estou indo no rumo do meu amadurecimento. Então, conhecer as nossas raízes, conhecer a nossa família, conhecer a história pregressa dos nossos pais, né? Como eles foram educados, né? E como essas coisas vão sendo repassadas, nos auxilia no nosso autoconhecimento, na maneira como nós vamos escolher atuar no mundo e também na maneira como nós vamos, de repente, educar os nossos filhos, né? Caso não, seja uma mulher casada. Então, se eu não acho que valeu para minha vida esse jeito que esse valor foi repassado para mim, então eu vou buscar compreender por que meus pais me passaram desse jeito, foi a maneira como eles aprenderam, eles não tiveram as mesmas oportunidades que eu, mas eu não vou fazer da mesma forma com os meus filhos, vou fazer diferente, né? E isso não coloca em xeque, gente, de forma alguma, o amor que eu sinto pelos meus pais ou o respeito que eu sinto pelos meus pais. Isso se chama evolução, né? Uma geração tem que compreender melhor do que a anterior, não é verdade? Então, é importantíssimo que a gente compreenda as nossas raízes para a gente entender por que a gente vê o mundo de uma determinada forma, né? Por um determinado prisma. Bom, o nosso corpo, mulherada, hoje nós vivemos assim num momento, né, que cada vez mais a mulher está sendo anestesiada da sua natureza. Tá? Por meio de medicação, né? Por meio de um monte de recursos aí que se lançam mão. Então, o que acaba acontecendo? A gente não vai atrás de compreender a nossa natureza biológica mesmo, né? E aí, quando vem alguma coisa que faz parte da minha natureza biológica, eu tento combater, ou com fármacos, né? Ou assim, não, esse tipo de situação eu não quero viver. Ou então eu fico olhando pelo lado pesaroso daquilo. Nossa, é um saco ser mulher, porque mulher menstrua, porque mulher tem que aguentar TPM, porque mulher tem que aguentar cólica, porque mulher... Blá, blá, blá. Então, assim, vira a síndrome da lamuriação, né? A síndrome da murmuração da alimentação, e isso, de fato, não vai levar você para o caminho do amadurecimento, tá? Por quê? Porque essa é a nossa natureza, ponto. A gente precisa conhecer, né? Para depois passar para o segundo passo, que é o aceitar. Então, na nossa natureza, nós temos, sim, né? Uma atuação hormonal muito grande, que se linka, né? E praticamente determina o nosso humor, as nossas emoções, sabe? Então, se eu dou as costas para isso, né? Se eu finjo que isso não existe, ou se eu fico tentando anestesiar isso de alguma forma, eu estou indo na contramão da minha natureza biológica, sabe? E aí, provavelmente isso vai acabar me trazendo um sofrimento futuro. Né? Então não vai me trazer uma situação mais tranquila, não vai, porque todo mundo aqui, né, já deve saber, a maioria pelo menos, que chega um determinado momento que alguns fármacos não podem mais ser utilizados, né, por conta da idade, por conta de outros riscos que pode acontecer para nossa saúde, não é mesmo? E aí como é que você faz? Né, você passou anos da sua vida se anestesiando daquela situação, e aí chega um determinado momento você não pode mais fazer isso. E aí, junto com isso, já vem essas mudanças, essas alterações também, né? Que a nossa vida reprodutiva começa a ir por água abaixo, vem uma série de questões emocionais, vem uma série de questões psicológicas e vira uma avalanche na sua vida, né? A gente começa a envelhecer, a gente começa a perceber os sinais do tempo, e aí fica tudo mais difícil, gente. Então, quanto antes a gente começa a ter contato com essa realidade, com essa natureza biológica, né, que nos pertence. Quanto mais a gente toma posse disso e busca os recursos mais naturais possíveis para lidar com essa demanda da nossa natureza biológica, de maneira muito mais inteligente a gente vai atuar diante disso. Tá? Então é super importante também conhecer
essa nossa natureza, conhecer o nosso corpo, entender como o nosso corpo funciona, entender que nós temos uma questão genética, gente, não tem como, né, eu passar o resto da minha vida chorando porque eu tenho quadril largo e tenho culote, né, eu lembro da minha avó, eu vejo a minha mãe, meu, culote, quadril largo, sabe, é uma questão genética, aí eu vou ficar sofrendo, né, por isso, não, é uma coisa que é mais forte do que o que eu posso determinar, né? Então, assim, é para as coisas não ficarem promovendo na gente um sofrimento além da conta, sabe? Essas insatisfações que se tornam um muro de lamentações na nossa vida e de reclamação. Por quê? Porque é a nossa natureza. Então, é melhor a gente conhecer, né? Aceitar e posso até buscar recursos, né, para melhorar se isso me incomoda tanto. Agora, convenhamos, né, gente? Tem outras situações que a gente pode melhorar, né? E que acabam pesando muito mais na balança do que as nossas questões de aparência física, né? As nossas emoções. Então, nós mulheres, nós tendemos a agir bastante pelas nossas emoções, né? Mais do que elencando a nossa razão, elencando o nosso intelecto, tá? Então, é importante que nós conheçamos as nossas emoções, porque quando a gente sabe a maneira como a gente age, como a gente reage às coisas, né, de maneira um pouco mais instintiva, quando a gente tem muitos apelos sensoriais, né, somos pessoas assim, é importante que a gente conheça essa nossa natureza, tá? Justamente para poder saber como lidar com ela. Por quê? Conhecendo esses 4 aspectos, claro que eu estou resumindo tudo muito aqui, né? A gente vai para o segundo ponto dessa frase, né, célebre de Santo Agostinho, que é o aceita-se, né? Aceitar-se, tá? Então, o que acontece aqui, gente? Quando eu vou me aceitar? Eu vou aceitar esses aspectos, né? Que são assim, eles podem ser conduzidos, né? Mas eles não podem ser mudados, tá? Então, eu, Lúcia, nasci colérica, eu tenho a minha história familiar, né? Eu tenho uma família, eu nasci de um pai, de uma mãe, eu tenho esse corpo, né? Eu sou mulher, nasci mulher, tá? Então, eu tenho a minha natureza de mulher, e eu sou uma pessoa que em determinadas situações se deixa levar mais pela emoção do que elencar a razão. Principalmente aquilo que me gera assim, uma indignação, uma coisa de injustiça. Vocês sabem como é que colérico é nesse ponto, né? Não aceita injustiça de jeito nenhum, fica indignada, aquilo fica um registro, né? Pelo aporte seco do temperamento. Então, eu sou essa pessoa. Se eu não aceito isso, eu não consigo, né, me conduzir, eu não consigo olhar na direção do meu amadurecimento, tá? Por quê? Porque eu fico brigando, né? Ah, então, eu não tenho muita certeza se eu sou colérica, sabe? Não, eu acho que eu sou fleumática. Gente, não tem isso, né? Ter medo de nomear, né, as suas descobertas sobre si mesma, muitas vezes barra você de realmente atuar da melhor maneira possível dentro das potências que você recebeu, tá certo? Então, aceitar. A gente vai aceitar porque não são situações mutáveis, né? Porque realmente são a nossa origem, tá? E aí, o que nós vamos fazer? Usar a nossa inteligência no caminho do nosso amadurecimento, tá certo? E vamos para o terceiro ponto. Qual é o terceiro ponto? É o superar-se, né? Então, para a gente poder se conhecer, né, se aceitar e caminhar para o superar, eu preciso realmente reconhecer aquilo que em mim, né, nessa minha natureza temperamental, né, ou das minhas raízes, ou mesmo do meu sistema biológico, de como meu corpo funciona, né, são as minhas doenças, né, como diz Santo Agostinho aqui, são as minhas limitações, né, com que inimigo eu estou lutando para realmente poder amadurecer. E aí eu vou no caminho da superação disso tudo, porque nós, seres humanos, somos capazes de superar isso tudo, né? Nós recebemos a inteligência e diversos outros dons, né? Nós temos aí as virtudes que a gente pode exercitar para melhorarmos como pessoa, e tudo isso vai nos ajudar no caminho do amadurecimento. Então, os demais seres da natureza, né, embora todos eles tenham a sua importância,
né? E nós temos que reconhecer isso, nós temos nos desligado muito, a gente tem se desvinculado muito das outras criaturas, e isso não está sendo positivo, né, para o ser humano, porque a gente tem uma conexão com todas as criaturas, tá? Só que nós temos algo a mais, óbvio que temos. Nós temos essa capacidade, gente, de agir pela inteligência, né? De elencar, de escolher onde eu estarei, com quem eu estarei, que situação eu quero viver, a situação que eu não quero viver. Nós temos a possibilidade de fazer isso, né? É um dom diferenciado, certo? E como é que nós não vamos usar isso? Temos que usar. Então, assim, a gente precisa realmente entender que temos essas características, né? Essas características que deveriam beneficiar os seres humanos, certo? E isso ser utilizado de uma forma que beneficie todas as criaturas, né? Que beneficie o planeta, né? Isso aqui que foi dado para a gente cuidar, certo? Então, o superar-se, a gente precisa realmente, né? Ter a consciência dos obstáculos que a gente vai enfrentar. E nós vamos enfrentar obstáculos, né? Então, aquilo que eu falei, por exemplo, um colérico tem muita dificuldade com a paciência. Então, é aquele propósito que você faz diariamente, né? Ai, hoje eu quero ser mais paciente. Quando você vai ver, você tá tropeçando na sua impaciência novamente, tá? E isso é uma luta para sempre, sabe? Não tem aquele momento da vida que você fala assim, nossa, agora eu me tornei uma pessoa super paciente. Eu não perco mais a paciência, tem que ver. Gente, só milagre, né? Então, não tem isso. Tem assim, ó, aquela disposição diária de, cair de novo. Não, essa situação aqui eu já sei que vai me provocar nessa minha natureza da paciência. Vou respirar fundo e vou ser paciente. E aquilo traz uma satisfação pra gente, né? Porque a gente consegue vencer aquela inclinação negativa. A gente vai conseguir sempre? Não, por isso que a nossa vida é luta mesmo, né? E o processo de amadurecimento é uma luta. Então, mulherada, não tem jeito, é não desistir mesmo, né? É enfrentar cada uma dessas situações que se colocam como obstáculo pra gente e não se transformar naquela mulher reclamona, chata, né? Que faz tudo reclamando, sabe? Que faz, mas reclama, entendeu? Isso não tem nada a ver com amadurecimento, tá? Então, ser uma mulher madura não é ser uma mulher perfeita. Isso nós não vamos atingir, né? Mas é ser uma mulher que realmente luta bravamente no caminho da excelência, né? Que é o sentido mesmo original lá da palavra virtus, né? Do latim, de onde derivou virtude, tá? Então, de virtus derivou, né? Do areté, lá do grego, e o areté significa excelência, né? Então, assim, a gente tem que caminhar realmente na direção da excelência em todas as nossas atuações. Então, seja como profissional, né, filha, esposa, mãe, seja como, né, de acordo com a sua realidade, de acordo com a sua vida. A gente tem que ir no caminho da excelência, tá? E aí, assim, imagina uma escada. Queria que vocês imaginassem uma escada, né? Então, a gente nasce ali no degrau filha, onde a gente está sendo cuidada, amada, protegida, onde tem alguém resolvendo os nossos perrengues, né? Onde tem alguém se responsabilizando pelos nossos atos. A gente nasce nesse degrau, tá? Depois, naturalmente, né? Na maioria das vezes, vai vir aí a escolha profissional. E aí, o que acontece? A gente, em alguns aspectos, né? Tira da nossa bagagem algumas coisas, alguns fatores do ser filha. Então, por exemplo, eu passo a ser uma pessoa independente financeiramente, tá? Eu passo a ser uma mulher independente financeiramente. Eu não dependo mais dos meus pais nesse aspecto, entendeu? Mas suponhamos que eu já trabalho e tal, mas eu ainda não saí de casa. Bom, algumas coisas da bagagem de filha eu já tive que deixar para trás, não é verdade? Aí, de repente, eu conheço alguém, né? Eu tô me relacionando com alguém, a grande maioria das mulheres, né, sentem essa necessidade de se relacionar, né? Tem também as mulheres que fazem outras escolhas, que têm outros chamados, né? Que são solteiras, as consagradas, as religiosas, mas vou falar aqui para as mulheres que escolhem ter um relacionamento, né? De repente esse relacionamento fica sério e você muda de novo de degrau, né? Então, quando você muda de novo de degrau, algumas coisas da bagagem você vai ter também que tirar.
né, dessa mochila. Então você já não tem mais todas as características que você tinha como filha dependente, né, que tinha alguém que se responsabilizava pelas suas atitudes. Você também tira um pouquinho da bagagem essa coisa do sou independente, né, ninguém me manda, eu me basto. Você tira um pouco, por quê? Porque você escolheu partilhar a sua vida com uma pessoa, né? Então, se você não foi forçada a isso, né? Isso é uma coisa que precisa ficar muito claro, porque como terapeuta de casais, eu posso falar, gente, os relacionamentos estão virando uma guerra. Por quê? Porque é uma medição de forças o tempo inteiro. E isso não é casamento, né? Isso não é um relacionamento, tá? Um relacionamento é, ó, eu dou aqui, você dá aqui, sabe? É um equilíbrio, realmente. Então, muitas mulheres, assim, às vezes se relacionam e não conseguem tirar da bagagem essa coisa do, uau, bandeira de independência total e absoluta, né? Então, ela só quer uma companhia ali para os momentos em que ela escolhe ter uma companhia, mas se esquece que a outra pessoa do outro lado, né, também quer uma companhia, que quer partilhar coisas com ela. Então, uma mulher madura no seu relacionamento, ela sempre vai realmente caminhar no sentido desse equilíbrio, né, de às vezes tirar um pouquinho o pé do freio, tá? Por quê? Porque nós mulheres já temos uma tendência a sermos controladoras. Então, se a gente não for realmente, não tivermos uma atuação inteligente nos nossos relacionamentos, gente, na hora que a gente vai ver, a gente pegou tudo pra nós, a gente sugou toda a energia masculina daquela casa, daquela família, e a gente deixou o cara um moleque, entendeu? Que nunca mais para de jogar videogame, que nunca mais para de ser um crianção, aí você vai ter que carregar, né, esse homem nos ombros. Então, cuidado com isso, né? Cada um assumindo o seu papel dentro de um relacionamento, né? Uma mulher madura sabe fazer isso, sabe observar isso, tá? Para quê? Para que esse relacionamento não se desequilibre, para que esses papéis não se confundam, ok? Cada um no seu quadradinho, né? E aí depois, né, se esse relacionamento dá certo, esse casal resolve ter filhos, né? Aí ela muda de novo de degrau, tá? E aí quando ela muda de novo de degrau e vai lá pro degrau mãe, novamente, algumas coisas da bagagem têm que ser retiradas. Por que eu tô falando isso, gente? Porque hoje, uma das coisas que a gente mais verifica nas mulheres é a questão da sobrecarga. Por que elas estão sobrecarregadas? Porque elas ficam deixando tudo na bagagem delas. Elas nascem filhas, mudam, né? Deveria mudar o degrau ali para a vida profissional, deixar algumas coisas da bagagem para trás. Aí elas mudam para degrau esposa, né? Companheira, e não deixam nada para trás dessa bagagem. Elas continuam carregando bagagem. Aí depois vem o degrau da maternidade e ela bota mais uma coisa ali na bagagem. Quando ela vê, ela não está dando conta, né? Então a mulher madura, gente, ela sabe verificar, né, nessa mochila da vida, o que ela precisa deixar para trás e o que ela tem que carregar consigo, né? Os valores que ela aprendeu e as virtudes, que é colocar em prática esses valores, desde que eles sejam bons, né? Deixar para trás aqueles que não foram bons, entendem? E aí ela não vai se sentir sobrecarregada, porque ela vai saber que para cada escolha, para cada degrau que ela sobe, tem uma renúncia. Para cada degrau que ela sobe, tem um tiquinho de bagagem que ela tem que deixar para trás, sabe? Então a mulher madura sabe disso, ela entende isso. E aí ela não fica uma mulher sobrecarregada, lamuriosa, reclamona e chata. Ela simplesmente serve, ela serve com amor. Ela não fica reclamando daquilo que ela mesma escolheu. Por isso que é tão importante você saber muito bem o que você está fazendo antes de fazer. A mulher madura, ela não é só aquela que já está pronta para ter atos na vida. Ela está pronta para ter os atos e assumir todas as consequências desses atos, né? Então, de repente, eu escolho aí a maternidade, mas eu finjo que vai ser tudo uma maravilha, né? Aquela maternidade irreal que se prega por aí. Não, gente, maternidade é sacrifício, né? Relacionamento amoroso pressupõe sacrifício também, porque a gente precisa matar o egoísmo em nós. A mulher madura sabe disso. A mulher madura sabe, né, que o deixar pai e mãe é uma coisa muito difícil para algumas, né? Algumas mulheres não conseguem isso, né? Ficam trazendo essa bagagem,
né, da família de sangue para dentro da sua vida conjugal, e isso não dá certo, gente, não dá certo, né? Não significa abandonar, mas significa deixar, sim, pai e mãe. Então você nunca vai deixar de ser filha. Ninguém fala para você abandonar ninguém, tá? Mas você mudou o degrau. E a sua vida tem que acompanhar isso, né? E os seus pais vão ficar felizes em ver que você está no rumo do amadurecimento. Não é verdade? Nenhum pai vai ficar triste de ver que a sua filha realmente está atuando bem no mundo, está atuando com inteligência, com competência, né? Fazendo boas escolhas na vida, né? Atuando bem como esposa, como profissional, como mãe, certo? Então, assim, realmente a gente tem que ir tirando da bagagem aquilo que não cabe mais para aquele momento da nossa vida, né? Para nossa circunstância. Então, assim, gente, só para encerrar aqui, porque eu falei que eu ia fazer uma live curtinha, né? Para vocês poderem realmente assistir depois, sem tomar muito tempo de vocês. Olha só, o que é importante. Hoje, existe um apelo muito grande, né? As pessoas abrirem mão das circunstâncias. Então, assim, vou dar um exemplo. Meu casamento não tá bom. Eu abro mão do casamento. Ao invés de eu fazer uma transformação em mim, eu abro mão das circunstâncias, né? Então, vamos lembrar um pouquinho lá de Viktor Frankl, né? Que é o pai da logoterapia, né? O fundador da logoterapia, dizendo assim: quando a circunstância não pode ser mudada, eu sou convidada a mudar a mim mesma, né? Então, mulher, nós somos convidadas a mudarmos a nós mesmas diante das circunstâncias, né, da vida, e muitas delas nós escolhemos viver. Então, nós temos que saber, né, que virão, sim, dificuldades, sacrifícios, mas que nós somos capazes de mudar aquilo. A partir do momento que a gente entender que não estamos prontas, nunca a gente vai estar fechadinha, né? A gente vai ter até o último suspiro para poder realmente compor a nossa personalidade de modo a nos tornarmos cada vez pessoas melhores, né? Então, pensar nessa questão da circunstância, certo? Que a gente não precisa alterar a circunstância, a gente precisa alterar o nosso olhar e a nossa atuação, né? Mudar a nós mesmas dentro daquela circunstância, tá? É a mesma coisa dessa frase que eu ando ouvindo que é bem estranha para mim, eu não consigo entender isso. Eu amo meu filho, mas eu não amo a maternidade. Ora, como assim? Né? Eu devo amar, eu devo abraçar aquela situação ali por completo, tá? Ter um filho significa atuar maternalmente, então não tem como dissociar essas coisas, né? Eu amo meu filho, mas eu não amo acordar para amamentar, eu não amo. Gente, é um sacrifício que a gente faz, né? Por amor àquela criança. Então são umas coisas aí que ficam, né? Sei lá, que vão disseminando essas ideias que realmente não tem, né? Não tem uma justificativa, assim, plausível para isso, né? Para esse tipo de ideias que se lançam aí e que grudam na cabeça das pessoas. Então, assim, é sacrificial mesmo, a vida é assim, para cada escolha uma renúncia, tá? E começa a observar mais se realmente o problema é a circunstância ou você, que não quer fazer, né, esse caminho de autopercepção e de que você pode melhorar o seu olhar diante daquela circunstância, que você pode mudar a sua atuação diante daquela circunstância, porque a gente pode, pela nossa inteligência, pela educação da nossa vontade, a gente pode mudar aquela circunstância, né? Então, essa é uma coisa importante da gente refletir, tá? Essa questão realmente de olhar para determinada situação e não querer necessariamente transformar essa situação. Se ela não é, né, uma situação que pode ser mudada, eu sou convidada a mudar a mim mesma, certo? E isso aqui, gente, que eu tô falando para vocês, é um tiquinho mesmo do que a gente oferece no curso Mulher Maravilha, né? Então, não vou deixar de fazer o merchanzinho do curso aqui, não. Porque eu e a Ana, a gente uniu forças, né, nesse curso, para realmente oferecer para as mulheres um caminho de formação. Então, são aulas realmente densas, né? Muitas aulas densas que vai desde o autoconhecimento, tá? Desde essa parte dos temperamentos ali, que é a nossa estrutura mineral, passando pela nossa natureza, né? Pelo conhecimento aí da nossa natureza, de mulheres, depois essa questão das nossas emoções, depois como o nosso conhecimento de mundo, né? Como as coisas que aconteceram no mundo, na história, atuam na nossa forma de ver e de agir. Depois, né, como que a gente se relaciona com as pessoas.
se a gente sabe hierarquizar, se a gente sabe priorizar as coisas, né? Se nós temos senso de proporções para as coisas, ou se a gente está dando uma importância para tudo, tudo, tudo do mesmo jeito, sem equilíbrio, e aí por isso vem a sobrecarga, né? Quando a gente se relaciona com as pessoas, muitas vezes a gente tem que tirar o olho de nós mesmas, né? E a gente tem que lançar o olhar para o outro. Sabe, muitas vezes é o nosso egoísmo, na grande maioria das vezes, né? E isso é qualquer ser humano, infelizmente, o egoísmo é bem enraizado em nós. É o nosso egoísmo que faz com que a gente olhe sempre o nosso lado, né? Não olhe pelo o lado do outro. Então, isso é muito necessário para que nossos relacionamentos realmente frutifiquem, né? E deem certo, né? Da melhor maneira possível. E concluindo, né, com a nossa relação com a transcendência, né? Porque, pelo menos a grande maioria das mulheres sabe que em determinados momentos da vida, nada do que está nesse plano resolve as nossas questões, né? Nós precisamos realmente olhar para o alto, né? E pedir, e clamar que venha de lá uma força, né? Uma luz, uma sabedoria, né? Um dom, uma ajuda para a gente conseguir exercitar as virtudes, não é mesmo? Então, esse é o caminho de amadurecimento que a gente oferece no curso Mulher Maravilha, tá certo? E com muito carinho, né, gente? Com muitas dicas práticas mesmo, sabe? Como essa que eu tô falando aqui pra vocês, né? Uma livezinha curta, mas que eu acho que tem bastante conteúdo pra pensar, né? Pra refletir e realmente, gente, nos colocarmos aí no rumo do aprendizado, do amadurecimento, nunca considerarmos que já aprendemos tudo, que não temos mais nada para aprender, isso não é verdade, é uma grande inverdade, né? Nós precisamos sempre estar no caminho de nos tornarmos pessoas melhores, e isso só vai acontecer com empenho, né? Com sacrifício e sempre olhando realmente para aquele objetivo de nos tornarmos a nossa melhor versão. Tá ok? Vou deixar essa livezinha salva, tá? No feed aqui do perfil Mulher Maravilha e também lá no canal do YouTube, porque aí depois vocês podem compartilhar com as pessoas que vocês acharem que podem se beneficiar desse conteúdo aqui. Tá ok, gente? Um grande beijo para vocês, bom final de segunda e excelente semana.